Olá, antes de mais, seja muito bem-vinda a esta aula. Quero agradecer a tua participação, a tua presença desse lado e quero-te fazer uma breve apresentação. A ideia desta aula é falarmos um bocadinho do que é isso de virar o jogo a seguir ao fim de um relacionamento. Que passo é esse que é preciso dar de virar o jogo? Então quero-te falar um bocadinho sobre isso e quero-te também falar aqui sobre algumas estratégias que serão importantes agora nesta fase inicial para te ajudar realmente a começares a sentir que estás a dar passos para voltares a recuperar o teu bem-estar emocional e também a tua paz interior. Quando vimos o nosso relacionamento chegar ao fim, parece que ficamos dentro de uma nuvem bastante cinzenta em que existe imensa confusão mental, existe também muitas emoções à mistura, às vezes culpa, outras vezes raiva, outras vezes aquela sensação de injustiça, muitas vezes também aquela sensação de eu ainda vou conseguir recuperar isto, eu ainda vou conseguir dar a volta a esta situação, e então todas estas questões vão nos deixando completamente anestesiados em relação ao dia-a-dia, às rotinas do dia-a-dia, aos compromissos que nós temos também com outras pessoas, com os nossos filhos, com a nossa família e amigos também, e então muitas vezes vamos ficando absorvidos por essa nuvem que é cada vez maior, porque cada vez vai ficando mais preenchida de mais sentimentos negativos, de mais pensamentos negativos, porque tudo isto acaba por estar interligado e acaba por se tornar uma teia muito grande, em que um pensamento negativo leva ao outro, em que um grupo de pensamentos negativos vão buscar sentimentos mais profundos, que tu começas a sentir, e então tudo isso vai desgastando a tua energia e tudo isso vai também baixando de dia para dia a tua vibração. E quando nós baixamos muito a nossa vibração, o que é que acontece? Começamos a atrair coisas de acordo com a vibração que nós estamos realmente a ter naquele momento. E então, se tu estás com a tua vibração muito baixa, tu começas a atrair pessoas que vão estar com a sua energia também em baixo, vão-te tirar do sério, vão-te começar a ir buscar assuntos que não te interessam e que te deixam ainda pior, e situações, imprevistos, chatices no dia-a-dia, complicações, obstáculos, tudo isso tem a ver também com o teu nível de frequência. Então, se a tua frequência for muito baixa, a tua vibração for muito baixa, os teus dias vão ser cada vez mais complicados, e é óbvio que se nós estamos numa fase complicada, nós vamos estar a atrair constantemente só pensamentos que nos atiram ainda mais abaixo, e é aí que a nossa autoestima também é destruída completamente. Ou seja, o problema nem é só o relacionamento que chegou ao fim, é também todo o diálogo interno que nós vamos desenvolvendo dentro de nós. E é isso que nos atira abaixo, desgasta a nossa energia e faz com que andemos dentro dessa nuvem. Eu lembro-me dessa fase da minha vida em que basicamente o que eu sentia é que era um zombie a arrastar-me pela terra. Tinha que fazer coisas, tinha obrigações, tinha o meu trabalho, tinha que conduzir, mas todas essas coisas eram feitas a pensar no relacionamento, a pensar no que podia fazer, em toda aquela confusão mental que me desgastava imenso. Quando nós vamos ficando completamente mergulhados nestas situações, nestes pensamentos, nestes sentimentos mais negativos, o que acontece é que acabamos por estar presos a um passado que no fundo já não existe, já aquela pessoa já não está ao nosso lado, as rotinas e os hábitos que tínhamos com aquela pessoa também já não estão a acontecer na nossa vida, mas os nossos pensamentos, o nosso cérebro está constantemente a pôr-nos a sentir essas situações, esses momentos, como se isso estivesse a acontecer na nossa vida, e então nós passamos a viver num passado que já não existe, que acaba por estar a ser fantasiado na nossa cabeça, pura e simplesmente, e o nosso presente, onde estão as oportunidades que realmente nos vão fazer avançar, onde está o aprendizado também acerca do fim do relacionamento, acaba por estar a passar-nos ao lado. Nós não estamos presentes no nosso dia-a-dia, no aqui e no agora. E é precisamente o virar o jogo, é a necessidade de sair desse passado que já não existe, desses pensamentos que já nem estão a retratar assim tão bem a realidade que aconteceu lá atrás, porque já está um pouco distorcido pela tua dor, pelo tempo que já passou, e todas essas situações acabam por estar a ser mais fantasiadas do que propriamente relembradas.
e isso, nada disso te está a agregar valor. Então é muito importante tu perceber que é preciso sacudir toda esta ideia de estar a pensar num relacionamento que já não existe, numa potencial volta desse relacionamento, porque mesmo que tu até voltasses a estar com a mesma pessoa, nem tu, nem ela seriam a mesma pessoa, a mesma versão de quem foram lá atrás. Então nunca seria o mesmo relacionamento. Portanto, o foco neste momento não pode ser nada que esteja no passado, mas sim quem te estás a tornar hoje. Seja para voltares até a estar com a mesma pessoa, seja para avançares na tua vida, é importante a ideia de criares uma nova versão. Mas para criares uma nova versão, tu tens que enganar o teu cérebro. O cérebro, 95% de tudo o que nós pensamos, de tudo o que nós escolhemos, está baseado no nosso inconsciente. Então é precisamente no nosso inconsciente que estão gravadas as nossas crenças, a nossa autoimagem. E está gravado também os nossos padrões, tanto familiares como os padrões que nós vínhamos a repetir dentro desse relacionamento. Então é muito importante começar a construir uma nova versão de quem tu és, de quem tu podes vir a ser, de quem é que tu queres ser. Para isso é importante começarmos a pensar em algumas estratégias, mas tens que estar de coração aberto realmente a querer, a sentir que já é o momento de virar o jogo, de mudar a tua frequência vibracional e de deixares de estar constantemente a viver num passado que já não existe, num contexto que também já não vai ter frutos. A única coisa que está a acontecer é reviveres, é como estares a ver sempre o mesmo filme, mas é um filme que já foi gravado há muito tempo, já não é fiel ao que tu podes viver hoje, porque com o relacionamento tu cresceste bastante a nível emocional, a nível mental também, e então é muito importante tu permitir-te ser tudo o que tu já podes ser hoje. Então a minha proposta para ti nesta aula, para começar, é precisamente que tentes identificar aqueles sinais que te estão a mostrar que estás aprisionado a um passado. E esses sinais são precisamente sentimentos muito profundos de tristeza, de mágoa, são pensamentos repetitivos, quase obsessivos, que tu levas a repetir o dia todo, a cada momento, independentemente do lugar onde estás, independentemente das pessoas com quem estás, aqueles pensamentos estão constantemente a falar mais alto e não te deixam sequer ouvir o que está à tua volta a acontecer. Outro sinal muito importante é não teres a mínima paciência para os compromissos que tens, o teu trabalho, por exemplo, e até mesmo os teus filhos. Quando tu estás com os teus filhos, não teres a mínima paciência para desfrutar um bocadinho do tempo, para brincar com eles, para, independentemente da idade, não é? Ajustado, mas o teres paciência para ouvir as histórias deles, as coisas que eles te querem contar, o conversarem um bocadinho, às vezes até tentares perceber o que é que eles estão a gerir no dia deles, os desafios que estão a acontecer dentro deles. E então é muito importante a perceber-te se isto está a acontecer, é sinal que precisas de virar o jogo. Portanto, outro sinal também importante é a tua dificuldade em avançar, em pensar no presente, em pensar até no futuro, dificuldade em avançar no sentido de estares a estagnar com os teus sentimentos mais profundos, outras áreas à tua volta, como o trabalho, a nível social, com os teus amigos, também em termos da área financeira, autocuidado, todas essas questões, se não estão a ser cuidadas como deviam, é sinal que tu estás bloqueada. Então é um sinal muito importante que é hora de virar esse jogo. E outra coisa muito importante é também estarmos atentos. O sinal principal que nós vamos ver é realmente a nossa autoestima. Como está a tua autoestima nestes dias? Se a tua autoestima está completamente destruída, tens um diálogo interno completamente negativo, que no fundo está a desgastar ainda mais a tua energia, é hora de virar o jogo. Agora que estivemos a ver todos estes sinais que te estão a mostrar que talvez já esteja na hora de começares a virar o jogo na tua vida, a tomares as rédeas e a posicionar-te de uma forma mais positiva e saudável para ti e para quem te ama, queria-te falar aqui em algumas estratégias
para, nesta fase inicial, talvez não seja para te sentires logo muito bem, mas são estratégias que já te vão ajudar a pelo menos não te sentires tão mal. E aos poucos, isto é uma caminhada, isto é um processo, então vão-te permitindo a cada dia te sentires um bocadinho melhor. E se todos os dias tu cuidares e arranjares tempo para ti, talvez seja mais rápido do que tu pensas aquele momento em que te vais sentir bem, em que vais começar a libertar todo este passado que aconteceu, que fez parte da tua vida e que ainda te magoa tanto. Então, algumas das estratégias que eu te quero falar começa precisamente por escrever sobre o assunto. Às vezes não nos apetece estar constantemente a falar com as pessoas sobre o que aconteceu, porque depois também não sabemos se devemos falar muito ou não, porque acabamos por estar a atrair mais do mesmo e a manter ali aquela vibração sempre à nossa volta e só falamos sobre aquela pessoa e só falamos sobre o que aconteceu, então tudo isso acaba por ser muito desgastante. Mas é importante tu conseguires compreender o que é que tu carregas dentro de ti. Então é óbvio que temos a solução de teres sessões de terapia em que consegues falar sobre o assunto, ouvir e receber também um feedback e uma perspectiva que se calhar ainda não tinhas pensado nisso, se calhar até te vai libertar já bastante do peso que carregas, mas por outro lado há coisas sem ser terapia que tu podes fazer diariamente. Uma delas é uma escrita terapêutica. A escrita terapêutica não é mais do que pegares num caderno, teres um caderno só mesmo para isso e dedicares 10 minutos, 15 minutos, conforme o dia, porque há dias que se calhar só te vai apetecer escrever 5 minutos, outros dias em que vai fluir, que parece um rio, mas começares a colocar no papel aquelas coisas que te vêm ao de cima quando tu pensas no relacionamento. E quando nós vamos escrevendo ou vamos falando em terapia sobre o assunto, nós estamos a permitir que saia de nós também aquelas queixas, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aqueles sentimentos negativos que estão ali acumulados. E tu vais reparar que conforme tu fores pondo em prática esta estratégia, o que vai acontecer é que tu vais aliviando aquele peso que tu carregas. E se calhar também vais começar a notar que não estás constantemente a pensar no assunto. Primeiro porque já começaste a libertar muita coisa, daquele peso emocional que estava ali contigo. Por outro lado, porque também sabes que naquele momento, ao fim do teu dia ou uma vez por semana, conforme tu conseguires na tua rotina, tu sabes que tens aquele momento para escrever sobre o assunto, para refletir sobre o assunto. Então começas-te a permitir pensar e refletir sobre o assunto só naquele momento. E ao longo do teu dia, quando vem um pensamento ou outro, tu podes repetir a ti própria e dizer ao pensamento: agradeço que tenhas vindo, mas agora não é o momento. Quando eu pegar no meu caderno, eu vou pensar sobre isso. Este tema é importante para refletir, então, naquele momento que eu reservei para isso, eu vou pensar. Agora, vamos pôr de parte este assunto e vou-me focar no que está à minha volta. Essa é outra estratégia também muito importante, é o focar-te no que está à tua volta. Dá atenção aos teus sentidos. O que é que estás a ver? O que é que estás a ouvir à tua volta? Apercebe-te se há música, apercebe-te se há pessoas a falar. Vai tanto cada vez mais conectado com o aqui, com o agora, com o que está realmente a acontecer. Se estiveres a almoçar, se estiveres a fazer alguma pausa, alguma refeição, apercebe-te com todos os teus sentidos, com calma, do que estás a viver naquele momento. A comida, sente o paladar, conversa com as pessoas, olha nos olhos, vai estando o mais possível conectado com o aqui e o agora, com os teus sentidos. Apercebe-te se estás ao sol, se o sol te está a queimar, se estás confortável, se a temperatura está boa. E vai-te apercebendo destes pormenores que isto não é mais do que desculpas para mandares o teu cérebro parar de pensar nestes assuntos e focar-te no agora. E então é óbvio que no dia a dia nós não andamos a pensar se temos plantas à nossa volta, se existe algum aroma bom no ar, se há uma música que nós gostamos. Porquê? Porque estamos focados com todo o nosso foco ou no nosso trabalho, ou nas nossas tarefas, com os nossos filhos. Estamos bem. Agora, quando não estamos bem e o nosso cérebro teima em meter ali pensamentos que depois trazem sentimentos mais profundos, tudo isso acaba por ser extremamente desgastante. Então é importante realmente arranjar estratégias que te vão fazer abrandar
a velocidade dos teus pensamentos, a direção dos teus pensamentos e vais-te focando no aqui e no agora. Também podes ter um elástico no teu pulso em que constantemente, cada vez que vem aquele pensamento, pura e simplesmente tu puxas para voltares ao aqui. Lá está, não deixa de ser um dos teus sentidos. As sensações da tua pele, o tacto, vão-te causar realmente um voltar para o aqui e agora. Outra estratégia que é muito importante tu adotares é da observação, da contemplação. Tem um bocadinho a ver com o que estava a falar anteriormente, que são técnicas de mindfulness, mas no sentido de observares. Ires a um lugar que tu gostes, permitires-te estar em presença. Se gostas de uma praia, vai até uma praia. Se gostas de algum jardim que tenhas na tua cidade, seja o lugar que for. E eu vou-te ser muito sincera, no meu caso, eu passava muitas horas dentro da minha carrinha. A minha carrinha era o meu refúgio naquela fase em que eu me sentia pior, em que eu me sentia completamente perdida. E então muitas vezes era dentro da minha carrinha que eu tinha a minha mochila e a minha mochila tinha os livros dos assuntos que eu andava a estudar, andava a ler, para me tentarem trazer para o aqui e agora. O que acontece é que muitas vezes eu não tinha cabeça sequer para pegar num livro, para ler ou estudar algo, mas a energia daqueles livros, eram livros que eu tinha comprado há pouco tempo, era novidade na minha vida, então aquela energia, só o facto de eles estarem ali no meu campo de visão, acabavam por me estar a chamar para o aqui e agora. E pode ser um lugar qualquer que tu gostes. A ideia é tu permitires-te ficar 5 minutos nesse lugar em silêncio, mas a observar, a contemplar aquele lugar. Se gostas dele, se gostas da energia que ele te traz, permite-te realmente ficar só a observar. Agradece os pensamentos que vêm, deixa-os ir embora e simplesmente observa. Se estás ao pé do mar, observa o mar, observa o seu ritmo, o ritmo das ondas, se tem espuma, como é que elas estão, se estão fortes, se há vento, se há algum aroma no ar. Apercebe-te realmente e ao mesmo tempo permite-te relaxar o teu corpo para ele absorver toda essa energia do local que tu gostas. Quando não nos sentimos bem com algo que está a acontecer na nossa vida, principalmente o fim de um relacionamento, que é algo que nos abala a nível geral, todas as áreas da nossa vida, todo o nosso conforto, todo o nosso bem-estar, a nível emocional, a nível físico, é realmente importante nós percebermos que a última coisa que queremos fazer é coisas novas, coisas diferentes, como é óbvio, mas é importante que todos os dias vás fazendo uma decisão consciente. O caminho para sair de uma dor, de um sofrimento, por causa do fim de um relacionamento, passa por ir introduzindo movimentos conscientes nos teus dias. Então é importante coisas básicas como mudares o CD que tens no teu carro ou pôres um CD de música no teu carro para não estar sujeito a ouvir alguma música especial na rádio. Começares a procurar caminhos diferentes, seja para o teu trabalho, seja para os sítios onde tu costumas frequentar, vai por estradas diferentes, permite-te encontrar novos caminhos, frequentar novos lugares, mas devagarinho, ao teu ritmo. A escolha consciente não é para te empurrar para fazer as coisas que não te apetecem minimamente, porque também é importante respeitares o ritmo do que tu estás a passar e é um processo que tu estás a viver. Então esse processo vai ter o seu tempo, de acordo com o que vocês viveram, de acordo com o que ainda estão a viver, porque se for uma separação com filhos, esse contacto nunca se vai perder, vai ter que ser constante e então é importante realmente respeitares o teu ritmo, mas ao teu ritmo ires fazendo uma escolha consciente de virar o jogo, de mudares a tua frequência vibracional, de mudares a forma como estás a viver os teus dias. Há relacionamentos que realmente tinham que chegar ao fim. E quer tenhas sido tu a escolher esse fim de forma aberta ou não, é óbvio que não estás confortável ainda, porque tudo isto veio mexer com tudo o que tu estavas a viver, com a tua zona de conforto, fosse ela confortável ou não, porque às vezes a nossa zona de conforto já nos causa dor e sofrimento, mas sair dessa zona de conforto também nos vai deixar bastante desconfortáveis, principalmente inicialmente. E então é importante que te permitas, de forma consciente,
ires fazendo mais movimentos, fazendo movimentos diferentes nas coisas mais básicas. Se neste momento só estás disponível para fazer pequenas escolhas, pequenas mudanças, pega nas cores que tu vestes todos os dias, muda os tons que tu usas, muda as músicas que tu ouves, muda a tua secretária, a disposição das coisas, muda alguma coisa no teu quarto, onde tu estás a viver, muda também alguma coisa, por exemplo, na tua carrinha. Esta fase facilmente tu vais associar músicas, cheiros, então põe um cheiro agradável na tua carrinha, muda o teu perfume, muda as estradas por onde vais. Até podes mudar um pouco a tua alimentação. O que é que vais comer hoje que seja diferente? Experimentar um alimento novo, experimentar um sítio novo. Independentemente do tamanho da mudança que tu vais fazer, permite-te mostrar ao universo que estás disposto, estás disposta a fazer esse movimento consciente de começares a mudar pequeninas coisas e avançares deste lugar que te é tão desconfortável e que te tem trazido tanto sofrimento. E eu não podia terminar esta aula sem te falar em algumas estratégias também para começares a recuperar a tua autoestima. A nossa autoestima é extremamente importante onde quer que nós vamos. Onde tu estás é a tua energia, é a forma como tu te vês que te apresentam. Tu podes estar de boca calada que toda a gente vai sentir a tua energia. Independentemente das pessoas serem mais sensíveis ou menos sensíveis a esta questão, a verdade é que se chegar alguém ao teu lado extremamente feliz, tu notas. Se chegar alguém ao teu lado completamente deprimido, tu também notas. Independentemente de seres uma pessoa mais ou menos sensível a estas questões da energia, todos nós sentimos. Isso é algo normal no nosso corpo. O ser humano sente a energia que está à nossa volta. E então é muito importante tu também teres aqui, ficar já com algumas pequenas estratégias que te vão ajudar a começar a recuperar a tua autoestima. E a nossa autoestima é realmente um trabalho diário, um trabalho que é desenvolvido nas mais pequeninas coisas, nos mais pequenos detalhes do nosso dia-a-dia. Então uma coisa muito importante que eu quero que tu notes é de que forma é que tu te estás a cuidar. O autocuidado é extremamente importante e é algo que tem que fazer parte de todos os nossos dias. Autocuidado pode ser a nossa higiene íntima, mas autocuidado também pode ser o tomares um banho mais demorado, o pôres um desodorizante novo, um perfume novo. Tudo isso são detalhes, ok, é verdade, mas que te vão fazer sentir extremamente melhor. Vais notar imediatamente uma mudança no teu bem-estar. Se fores homem, o fazeres a barba, o arranjares o teu cabelo, tu vais notar que nos dias em que tu fizeres de forma consciente estes pequenos movimentos, a forma como tu vais falar, a forma como tu te vais sentir e a forma até como tu vais posicionar nos lugares onde estiveres, nas tarefas que estás a fazer, vai ser completamente diferente. Até mesmo a tua forma de gerir desafios que apareçam, obstáculos que apareçam ou problemas que te possam surgir do teu relacionamento anterior, situações, discussões, conflitos, situações práticas do dia-a-dia com os vossos filhos que tenham que ser resolvidas, todas estas questões que nesta fase de término estão constantemente a aparecer-nos mesmo para nos testar, tu vais ver que a tua maneira de te posicionar e até a tua maneira de encarar estas questões vai ser completamente diferente. Então isso só depende de ti, por isso é que é importante tu teres consciência de todos os dias colocares nas tuas rotinas pequenos detalhes de dia a dia que sejam autocuidado. Autocuidado pode ser o teres cuidado em beber água. Beber água é extremamente importante. É através da água que nós vamos limpar também as nossas emoções. Os nossos pensamentos negativos, as nossas emoções transformam-se em toxinas que contaminam o nosso corpo e nós vamos ficando sem energia, completamente desgastados a nível emocional, a nível físico. Tudo isso pode ser limpo com a água que tu bebes. Então é importante que bebas pelo menos 1,5 litro de água nesta fase que a nível emocional estás mais instável, porque isso vai começar a fazer toda a diferença. Se puderes fazer uma pequena caminhada, faz uma pequena caminhada ao fim do dia, como estávamos a falar há bocado, num local que tu gostes.
é importante fazeres isso de forma consciente. Só tu é que vais poder mudar a tua vibração, só tu é que vais poder realmente avançar deste lugar que te é tão desconfortável. Mas sem começares a fazer isto de forma consciente, não vai ser possível o exterior ajudar-te. E acredita que neste momento há muita gente que te quer ajudar, acredita que há muitas situações boas para chegar até ti, mas tu tens que estar aberto. E a forma que nós temos de estar abertos realmente às oportunidades, às situações que podem surgir na nossa vida, é realmente através da elevação do nosso bem-estar físico, emocional, e o autocuidado tem todo o peso nesta questão. Por isso, cuida da tua higiene, toma banhos agradáveis, muda a tua espuma de banho, que às vezes os aromas fazem toda a diferença. Aromas mais calmantes, por exemplo, como lavanda, são muito importantes para nos relaxarem. Existem espumas de banho maravilhosas. Escolhe uma nova que te traga realmente o conforto à pele, e voltamos a falar aqui nos nossos sentidos. Então, inclui na tua rotina coisas que te façam sentir bem. Veste as roupas que gostas mais, põe as cores que tu gostas mais, usa os acessórios que gostares mais, ou compra um acessório novo, pequenino que seja, 1 euro, 2 euros, tu vais gostar de usar aquilo. Tudo isso, por mais pequeninos que sejam estes detalhes, são essas coisas que te vão fazer melhorar a vibração dos teus dias. E se tu melhoras a tua vibração, se melhoras as questões que estás a sentir no teu dia, o que é que vai acontecer? Vais começar a elevar a tua vibração, e sem te aperceberes, com estas pequeninas escolhas, tu vais começar a elevar a tua frequência e a atrair coisas que também estão nessa frequência. Se a tua frequência for de bem-estar, essas coisas vão estar a ir ao teu encontro também para te proporcionarem mais bem-estar. Então lembra-te de olhares no espelho, olhares nos teus olhos logo de manhã e escolheres uma frase positiva, dizeres bom dia que seja a ti próprio, dizeres o teu nome, bate no peito, lembra-te de quem tu és, eu sou, e diz o teu nome completo. E podes agregar alguma frase positiva, como por exemplo: eu escolho amar-me a cada dia mais, ou eu escolho fazer algo positivo por mim hoje. Ou eu escolho aproveitar o meu dia de forma a que ele seja melhor do que o de ontem. Um bocadinho que seja. Agrega uma frase, constrói uma frase que, a olhares nos teus olhos, te vai impulsionar, te vai fazer começar o teu dia de uma forma mais positiva e mais confortável, digamos assim, dentro de tudo o que tu estás a viver neste momento. A ideia desta aula foi precisamente passar-te algumas estratégias e, no fundo, com a minha energia, começar a sacudir um bocadinho essas perspectivas que tens estado agarrado, e não precisas mais de estar. Já basta teres vivido o fim do vosso relacionamento, ter chegado ao fim o teu casamento, a tua relação, seja ela que tipo de relação for. Então, não te massacres ainda mais, permite-te começar a elevar o teu bem-estar, a elevar o teu nível emocional, para poderes começar a atrair pequeninas coisas melhores que aos poucos te vão relembrando que sim, mereces ser feliz, mereces voltar a sentir-te bem, que a vida não é para ser vivida dentro de uma nuvem que nos destrói diariamente todas as áreas da nossa vida e dentro de uma nuvem que nos desgasta completamente a energia. A vida não é para acordares de manhã e sentir-te completamente destronado, completamente desgastado, como se não tivesses a mínima energia para enfrentar as tuas obrigações, os teus compromissos e também as coisas boas. Porque quando nós permitimos que a nossa energia se desgaste a certos níveis, a seguir é muito mais difícil recuperar. E não só, tu não tens sequer energia quando vem uma coisa boa até ti, quando vem uma oportunidade, um momento bom, tu não vais conseguir aproveitar e tu não vais conseguir agarrar essas oportunidades. Então não destruas ainda mais a tua vida neste momento. Se uma área não está assim tão bem, que foi por causa do fim do teu relacionamento, faz de maneira a que as outras não vão atrás. Mantém o teu trabalho, mantém o teu foco nos teus compromissos, não deixes que as coisas comecem a ir por água abaixo, como se tu merecesses esse caos todo.
Não. Conforme tu fores trabalhando o teu bem-estar nas pequeninas coisas, tu vais começar a sentir-te novamente merecedor. Merecedor de te sentir bem, merecedor de te posicionares na vida e merecedor de receber as oportunidades que a vida te quer trazer. Então, recapitulando um bocadinho, lembra-te de permitir-te fazer coisas positivas no teu dia, permite-te incluir coisas que sejam saudáveis para ti, de forma consciente, fazeres estes movimentos e permite-te também pôr em prática algumas destas estratégias que falámos aqui para recuperares o teu bem-estar emocional, físico e também para recuperares a tua autoestima, a forma como tu te vês. Sentirmos-nos merecedores é algo muito profundo e se nós não cuidamos das coisas básicas como a nossa higiene, como o nosso bem-estar, como a nossa alimentação, é óbvio que nós, e o nosso diálogo interno, e isso também é muito importante, é óbvio que nós vamos começar a sentir-nos cada vez mais merecedores e chegamos a um nível que é extremamente destrutivo. Não caias nessa armadilha, começa a virar o jogo na tua vida, independentemente de teres vivido o fim de um relacionamento ou não, é hora de começares a virar o jogo, é hora de começares a cuidar de ti novamente, por ti e por todas as pessoas que te amam, principalmente os teus filhos. Esta pequena aula chegou ao fim, espero que consigas tirar daqui alguns movimentos e motivação para começares a virar o jogo da tua vida e se te sentires realmente confuso e desgastado com tudo isto que estás a viver, quero-te relembrar que estão abertas vagas para um grupo em que eu vou estar ao longo de 12 aulas a dar a base da minha mentoria, a falar sobre temas que é importante começares a ter consciência para começares a permitir-te, a dar a oportunidade a ti próprio, a ti própria, de construires um novo capítulo na tua vida, apesar do teu relacionamento ter chegado ao fim.